Olá, terceiro ano, bom dia para todos vocês. E na nossa aula de arte de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que começamos na aula anterior, né? A gente viu sobre o diário, sobre as memórias, que é o capítulo 7, que se chama Memórias no Palco. Começa na página 80, mas como a gente vai estar dando continuidade, vamos a partir da página 87. Então, pode abrir aí na 87, 87. Passei para vocês fazerem em casa também uma atividade que está na página 84 até 85. Não, até 86, na verdade. Que era escrever um pequeno diário, né? Então, na página 85 tem uma tabela onde você colocaria os horários dos acontecimentos e ao lado colocar o que aconteceu, para na página 86 você descrever, né, fazer realmente o diário, o que foi que aconteceu em tal hora, o que foi que você fez de legal, de interessante, quem você encontrou, tudo isso sobre o seu dia, não foi? Vimos tudo isso sobre o seu dia. E compreendemos que todo esse processo faz parte de uma memória, né? A gente fez esse diário, futuramente, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, que a gente abrir nessa página, a gente vai encontrar exatamente o que a gente escreveu e vamos começar a relembrar o acontecimento. Isso é uma espécie de memória, de lembrança. Mas o nosso assunto de hoje, que é página 87, se chama Diário Ficcional. Vamos compreender aqui. Semana passada vimos um diário real, um diário de memórias, né, onde a gente realmente escreve o que aconteceu de verdade no nosso dia. E hoje nós vamos conhecer o diário ficcional. Ficção significa irreal, mentira, uma coisa que é ilusória, que a gente inventa, tá bem? Então, tem o diário real, que é de verdade, e tem o diário ficcional, que a gente inventa. É uma história que não é verdadeira, tá bom? E normalmente o diário ficcional, ela tem coisas mirabolantes, coisas que realmente que no nosso dia a dia não aconteceria da mesma forma que a gente conta, tá? São histórias fictícias, fantásticas, tá bom? Então, no nosso livro, ele traz pra gente o seguinte: ele fala sobre essa atividade que a gente fez anteriormente, como eu expliquei para vocês, relembrei para vocês, e já traz para a gente um exemplo de um grupo de teatro que se chama Me Vi Te Vendo, tá? É um grupo lá do Rio Grande do Sul. E eles trabalham muito com teatro de bonecos. E eles pensaram o seguinte: a gente quer contar uma história, como se fosse um diário. Mas a gente não quer contar uma história de verdade, de uma pessoa que a gente conhece de verdade. A gente quer inventar. E aí esse grupo, que é Me Vi Te Vendo, se juntou, o grupo inteiro se juntou e fizeram essa história, criaram essa história, tá? Que se chama Diário Mal-Assombrado. Ele se chama assim, Diário Mal-Assombrado. E tem logo uma foto aí desse espetáculo na página também 87. Vocês podem ver aí, ela tá meio quase preto e branco. Tá um roxo com preto e branco e cinza, tá? Tá assim dessa cor por conta do reflexo do jogo de luz que na apresentação estava. Então a foto ficou essa cor por conta disso. Esse espetáculo aí, essa apresentação dessa foto especificamente, aconteceu em 2009, tá bom? E o livro traz essas informações pra gente. Podem me acompanhar aí no terceiro parágrafo, logo ao lado da foto. Diz: nesse teatro de bonecos, criado pelos artistas com base nas histórias assustadoras que eles ouviram quando eram crianças, 2 curiosos encontraram uma mala dentro da qual estava um diário. Mas não é um diário qualquer. Nele estão guardadas memórias de assombrações como a velha do saco, os 7 trouxas, a mulher caveira, o homenzinho terrível, entre outras. Na peça, entre sustos e risadas, esses personagens imaginários mostram que não são tão feios nem tão malvados como parecem. Ou seja, essa historinha aí, esse diário, né, essa peça de teatro que fala sobre um diário mal-assombrado, junta histórias que muitas vezes nem são verdades, que eles escutavam quando eram crianças, né? Os nossos avós, nossos pais, o pessoal mais velho, tem o costume de, às vezes, contar essas historinhas que acontecem principalmente em sítios.
E eles juntaram essas memórias que eles tinham, dessas histórias mal-assombradas, e criaram esse espetáculo. Lá no roteirinho de vocês, eu vou... Na verdade, não vou passar para o roteiro, não. Eu vou colocar aqui junto com a nossa aula para não ficar uma atividade de casa muito extensa. Então, daqui a pouquinho, ó, vamos começar agora a assistir só um pedacinho de como é que acontece esse espetáculo, tá bom? Vamos lá ver. EI Marionetas, Encontro Internacional de Marionetas em Gondomar, de 18 a 21 de maio de 2017. EI, Encontro Internacional de Marionetas. Bem, agora que a gente assistiu esse pedacinho do espetáculo, né? Tenho certeza que vocês gostaram. Na página 88 e 89 tem a nossa atividade de casa. Não se preocupe que também está lá no roteiro, tá? Antes da atividade, ele primeiro faz uma pergunta. A pergunta é o seguinte: que tal criar um personagem e fazer um diário ficcional para ele? Ou seja, já que na nossa aula anterior a gente criou um diário de verdade, falando sobre o nosso dia, tudo que aconteceu no nosso dia, hoje nós vamos criar um diário de mentira, tá? Ficcional, que fala sobre um personagem qualquer. A gente tem que inventar primeiro esse personagem. Aí o livro continua falando, seu personagem pode ser como você desejar, pode ser uma pessoa, pode ser um bicho, pode ser um extraterrestre, ou qualquer outro ser imaginário. Depois, você vai criar uma história da qual ele fará parte. Por isso, quanto mais características ele tiver, mais interessante poderá ficar a história. Aí, logo na primeira questão, tem uma ficha, tá? Antes de fazer o diário, que é na página, que é na segunda questão, vocês têm que fazer a ficha, gente. Tem que inventar um nome para esse personagem, uma data de nascimento, onde nasceu, a idade, a espécie. Tem que dizer a espécie, se é uma pessoa, um ser humano, se é um animal, se é um extraterrestre, tanto faz, tá? O que é que faz, no que é que ele trabalha, o que ele gosta de fazer, o que não gosta de fazer, maior desejo, maior medo. Todos esses detalhes vocês devem colocar. Aí sim, quando preencher todinho, aí vocês passam para a segunda questão, que é escrever esse diário. Inventa aí um dia bem legal que aconteceu junto com esse personagem
e escreve na segunda questão, tá bom? Aí as outras questões ele pede somente para a gente compartilhar com os nossos colegas. Isso vai acontecer no nosso encontro do Zoom, o nosso próximo encontro do Zoom. Inclusive também deixei marcadinho lá no nosso roteiro, tá bem? Que vocês sabem que acontece nosso encontro toda segunda-feira. Então, durante os encontros, a gente vai estar conversando e compartilhando essas nossas respostas, tá bom? Então, um cheirão para vocês, tchau, tchau, e até a nossa próxima aula.